Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Dal, sou advogado e professor e hoje eu vim falar com vocês um tema muito importante, muito interessante e quero esclarecer para vocês um tema que é de extrema relevância, que é danos morais. Essa semana eu encontrei um amigo, ele chegou para mim e falou assim: Rafael, vem cá, por que eu tenho um processo que eu entrei uma vez e tal, e por que o juiz julgou errado no processo? Eu perguntei, mas como assim julgou errado o processo? Ele falou assim, eu que eu pedi dano moral, meu advogado pediu dano moral, e ele chegou lá e falou assim, porque o caso aconteceu, foi um mero aborrecimento não indenizável, e colocou no dispositivo lá, ainda no finalzinho lá, anteexposto, julgo improcedente o pedido de danos morais. Cara, eu vou trazer junto aqui uma outra pergunta que eu venho recebendo. Por que o juiz julga o dano moral um valor tão pequeno, tão irrisório nos meus casos? Foi alguns colegas que perguntaram, e você pode não saber, mas eu fui assessor jurídico, eu trabalhei com juízes por mais ou menos 10 anos. E aí eu conheci vários e vários juízes, tive a oportunidade, a honra de trabalhar com grandes magistrados. E aí eu posso dizer para vocês, de coração aberto, que nunca, em tempo nenhum, em todos esses locais com que eu passei, nenhum juiz julgou um processo olhando quem é o autor, ou quem é o réu, a pessoa em si, ou quem é o advogado, principalmente, para saber se o cara precisa ganhar nos morais ou não. Ele olha os fatos, ele olha os fundamentos, ele olha o que está na petição inicial, o que não está no processo, não está no mundo, é uma máxima do mundo jurídico. E aí eu pegava aquelas petições para ler, sabe? E, meu Deus do céu, o cara colocava naquela petição, naquela inicial, os fatos assim, de uma forma tão técnica, mas tão técnica, que eu olhava assim e pensava, cara, mas isso não tem dano nenhum, isso não tem gravidade, não tem nenhum abalo moral, não tem um abalo psicológico, não tem um abalo psíquico para a gente justificar um dano moral nesse caso. Então, o caso era mesmo de dar improcedente, sabe? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é o seguinte: não tem juiz que está no teu pé. Você não tem juiz que não vai com a tua cara. É o fato que não está bem descrito. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na hora de fazer uma petição inicial, não seja tão técnico, não coloque palavras difíceis e uma coisa assim, uma forma rebuscada, uma leitura rebuscada. Tem que trazer para o processo a angústia, a dor, o sofrimento daquele cliente, tem que contar uma história. Sabe aquela história que você consegue interagir com ela, que você consegue sentir o que está acontecendo? Aquela história que você... Sabe aquele livro que você leu, Romeu e Julieta? Que você se envolve naquela leitura, e esse livro fala sobre duas famílias em pé de guerra, os Montecchi, os Capuletos, e o casal que se apaixona e vive aquele grande amor, e depois eles morrem de uma forma completamente trágica. E é isso, tu vai lendo essa história, e aí tu vai sentindo aquele amor, vai sentindo aquele romance, se apaixona junto, chora junto, e chega no final, tu tá num ponto que tu quer dizer, cara, meu cara, não bebe esse veneno. Mais ou menos assim. É isso que você tem que trazer para a petição inicial, na parte dos fatos. É isso que você tem que tentar fazer, tem que tentar envolver o juiz. E aí, é só isso, Rafael? Não, não é só isso. Aí tu vai pro tópico do direito e você continua lendo aquela petição, eu continuava lendo aquela petição e... modelão. Cara, modelão, Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, desculpa, mas modelão é coisa de advogado faixa branquinha. É coisa de advogado ruim, advogado preguiçoso. O cliente não contrata um advogado para ele baixar o modelo do Google, da internet e dar Ctrl+C, Ctrl+V pro caso dele. Não. No caso dos fatos, cara, constrói de novo, reconstrói os fatos, reconstrói a história e coloca aí o artigo da lei, a lei tal, a jurisprudência, a doutrina, o que vai, junta as coisas, junta as duas coisas, coloca ali. Mas eu não posso então copiar e colar a doutrina, colocar uma jurisprudência? Cara, pode, exatamente, pode. Só que você tem que colocar e trazer por que ele se adapta ao teu fato, por que ele adapta o fato do teu cliente, entende? Então, puxa junto a narração do fato e do direito, explica certinho. Não dá pra ser preguiçoso, tem que contextualizar. A cliente foi fazer uma depilação a laser e sofreu queimaduras.
Aí pega o artigo 927 do Código Civil e o 186 e fala o que fala esses artigos. Ele fala sobre o direito que a pessoa tem de ter um dano reparado. Mas que dano? As queimaduras. Mas e contextualiza, e essa região foi queimada, foi grande, foi pequena, e como é que esse caso já foi julgado pelo tribunal? Teve um outro caso? Teve! Ah, então o tribunal do meu estado julgou um caso semelhante, deu 35 mil reais. Cara, é isso! Então coloca lá, contextualiza, conta uma história, fala o que aconteceu, coloca o artigo da lei que justifique essa indenização, coloca lá a jurisprudência que julgou, coloca a doutrina se precisar, o que é o dano moral. Então é isso, tu tem que contar de novo a história. E aí, 35 mil reais, vai fazer diferença para você? Talvez não faça para você, advogado, mas faz diferença para a parte. Pode ter certeza, aquela parte que sofreu a lesão, que sofreu um dano moral, faz muita diferença. Ela já teve o seu direito violado e ela procurou você, advogado, para fazer uma ação para tentar reaver esse direito, para tentar conseguir esse direito para ela, porque ela não pode responder no mesmo grau, ela não pode ir lá, nesse meu caso, por exemplo, da depilação a laser que queimou, que aconteceu uma queimadura um pouco maior, ela não pode pegar lá o aparelhinho e queimar de volta lá a mulher que queimou ela, com todo respeito, mas não pode. Ah, a cliente se lesionou num frigorífico, enquanto estava trabalhando, ela caiu no chão, piso escorregadio. Qual foi a lesão? Pega lá o artigo 223G da CLT, fala sobre a natureza da lesão, natureza leve, grave, média, gravíssima. Coloca lá quanto que vale o dano moral, nesses casos, nesse sentido, jurisprudência, tribunal já decidiu dessa forma. Cara, desculpa, mas dificilmente teu cliente vai ser o primeiro que sofreu aquele tipo de lesão. Então tenta usar como base. Ah, não encontrei julgado. Coloca lá a palavrinha mágica, mutatis mutandis, mudando o que tem que ser mudado. Aí você coloca um caso análogo, tenta levar o juiz para considerar, mas explica por que aquele caso tem que ser utilizado como parâmetro, por que dá para utilizar. Então eu vou rememorar a dor do cliente, eu vou trazer de volta os fatos que deram origem àquele dano moral, eu vou trazer a lei na qual se adapta ao caso do meu cliente, eu vou trazer jurisprudência para mostrar para o juiz uma base do que um caso semelhante, como é que foi decidido, para dar uma ideia para ele do que eu estou pedindo, para justificar o preço que eu estou colocando no meu dano moral, porque hoje a gente tem que colocar um valor, a gente não pode arbitrar, deixar a cargo do juiz, a gente tem que dar um valor à causa, toda causa tem um valor. E aquele modelão, cara, esquece. Modelão, como eu falei, é coisa do advogado, faixa branquinha. Depois que entra com o processo, já era. Aí tu vai consertar avião depois que decolou? Vai consertar motor de avião depois que decolou? Não, né? Então o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, não seja preguiçoso, não seja advogado preguiçoso, não seja um autor preguiçoso, conte tudo para o seu advogado, conte tudo para o juiz. Advogado, leve tudo para a petição inicial, leva tudo para o juiz, leva aquela história, leva aquele fundamento, leva tudo o que você puder, traga para o juiz aquele sentimento, aquela aflição, aquela dor e mostra para ele o que hoje o teu cliente está sentindo de verdade, tá? E que eu tenho certeza absoluta que assim as chances de ganhar dano moral são muito maiores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explanação. Vou pedir para vocês, sigam-nos aqui no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho para as notificações que vierem de novos vídeos. E também sigam-nos nas nossas redes sociais, @rafael.down é o Instagram e rafaeldown.adv é o Facebook. Mas fica tranquilo que eu coloco aqui do ladinho na descrição do vídeo. Tá certo? Seguimos juntos. Valeu!